tivemos um encontro que falou sobre o futuro do varejo. Hoje a gente tem esse encontro sobre o mercado imobiliário e ao longo das próximas semanas nós vamos falar sobre moda, alimentação fora do lar, sobre o mercado de eventos e sobre alguns temas relacionados à saúde também. Para início de conversa, né, eu gostaria de agradecer também aos nossos parceiros, né, além do Sebrae e das Criações, a gente tem um apoio do CRA, que é o Conselho Regional de Administração, do Cresce, e da plataforma Imobilweek, que está nos apoiando aqui também. Então, vamos lá. Tem um aviso, né, um informe, a gente divulgou durante a semana a participação do Marcos, o Marcos Araújo da Data Story, e aí hoje ele teve um probleminha de saúde, entrou em contato com a gente, informou que recebeu uma recomendação médica, ele precisou desmarcar os compromissos que ele tinha hoje, pediu desculpas a todos por isso, e se colocou à disposição para uma próxima conversa. Então, diante desse quadro, a gente fez um convite ao Valner, que é o diretor comercial da construtora incorporadora Engemax, ele está aqui com a gente, vai nos ajudar aí nessa conversa, e espero que a gente tenha uma noite aí muito proveitosa, porque hoje é um grande encontro, a gente tem grandes profissionais de mercado, a gente vinha conversando antes com o José Eduardo, que é CEO da Engaia, uma empresa que está no mercado imobiliário já há 20 anos, né? Empresa que tem uma longa história, um know-how muito grande de mercado adquirido, empresa com sede em Campinas, em São Paulo. A gente tem o Diego Vilar, né, representando a construtora incorporadora Moura do B, né, uma das principais incorporadoras do Nordeste, do Brasil também, ele que é CEO da Moura do B, e vai compartilhar com a gente também um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. O Rodrigo Werneck, que é CEO da agência Cúpula, uma das principais agências do mercado imobiliário nacional, né? Tem grandes cases de mercado, tem grandes clientes espalhados por todo o país. E o Valner Vitoriano, que é diretor executivo da construtora incorporadora Engemax, uma construtora que é nova, né? E que está demonstrando aí uma grande força de mercado. A gente vem acompanhando a história da construtora. E aí, em nome de todos vocês, eu agradeço mais uma vez a participação. Vou introduzir um pouco o tema, né? Mas na sequência eu já quero abrir a conversa, o debate. Eu acho que isso aqui precisa fluir bem. O público ele está ansioso por essas informações que vocês têm. E aí o meu papel vai ser só mesmo ajudar um pouquinho para a gente ter uma boa noite de trabalho. Tá? Falando um pouco do mercado imobiliário, agora nesse período de lockdown, de Covid, o mercado ele vinha numa alta, né? Ele vinha numa crescente, vinha com boas expectativas, né? Todo mundo vinha olhando muito bem, investindo bem no mercado, novos lançamentos, planejamento das empresas. E aí, com a pandemia que abalou todos os mercados mundiais, pegou em cheio, né? O mercado imobiliário, a construção civil. E aí o setor é um setor que ele se apresenta muito importante pela geração de empregos. Então, é um efeito dominó, né? Quando você trava a construção civil, você acaba travando a economia de uma maneira muito forte, porque mexe com tudo, né? Mexe com várias outras cadeias. A gente hoje, né, com base nas pesquisas que a gente tem visto, já há uma melhora da confiança do consumidor, né? O pior cenário foi ali no mês de abril, ali foi quando a coisa ficou meio nublado e gerou muita insegurança no mercado. Até as próprias construtoras e incorporadoras, algumas adiaram seus lançamentos, até cancelaram mesmo, suspenderam. Eu queria que vocês falassem agora, se apresentassem, mas já falassem um pouco sobre o que vocês estão fazendo nas suas empresas como um plano de retomada para o setor, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, eu vou começar pelo Diego, e que falasse um pouco sobre o plano de retomada depois da crise, quais as reais perspectivas de futuro e a utilização de inteligência de mercado nesse processo. Eu vou passar a palavra para o Diego e aí depois a gente vai conversando aqui. Eu vou direcionando com você, tá bom? Bem, Will, obrigado pelo convite. Prazer para a gente aqui da Moura do B estar participando desse evento. Uma boa noite a todos. Tá? Ficamos bastante lisonjeados de contribuir
um pouco com o que a gente sabe, aprender com os demais participantes e tentar atender a expectativa do que vocês gostariam de escutar, né? O primeiro aqui, falar do que a gente teve de plano de retomada, né? Do ponto de vista de obras, todos os cuidados, seguindo uma cartilha pré-acordada, foram tomados, né? Vou dar alguns exemplos. O escalonamento de chegada dos nossos colaboradores, os EPIs que foram acrescentados àqueles que nós já tínhamos, a segregação no uso dos refeitórios e vestiários por horário, por escala de time, além, obviamente, das outras medidas mais comuns, né? Aferição de temperatura, você ter o distanciamento de cada um nas suas atividades. Isso ajuda porque a obra é um ambiente bem aberto. Então, a gente tem tido pouquíssimos casos de contaminação dentro do canteiro, são até números irrelevantes em relação ao tamanho do nosso efetivo, e tem surtido efeito bem positivo. A gente, em Salvador, não chegou a parar nenhum canteiro, a gente teve uma paralisação maior aqui em Recife e na cidade de Fortaleza, mas já estamos há um pouco mais de um mês rodando normal, sem nenhum tipo de problema. Isso do ponto de vista de engenharia, né? Do ponto de vista de modelo de negócio, a gente tinha um plano de lançamento bem robusto para esse ano. Não fazia nenhum sentido a gente lançar durante um período de grande incerteza, né? A gente não sabia o tamanho da extensão do problema de saúde, o quão isso iria impactar no modelo econômico. Então, a gente, no primeiro momento, resolveu focar na venda dos nossos produtos de prateleira, nossos estoques. Não tivemos um abril e maio razoáveis, na verdade, eles foram bem distantes do que era ruim, mas a gente resolveu fazer pesquisa, entender o que é que estava trazendo insegurança para os clientes poderem adquirir o imóvel, e a gente entendeu naquele momento que estava a insegurança de perder o emprego, tinha também a insegurança com o efeito que poderia gerar na economia, quebrando a confiança, e a gente fez algumas campanhas ajustadas para isso. Tivemos um junho muito bom, eu já estava conversando antecipadamente com vocês, onde o número foi o melhor que nós tivemos mensalmente quando a gente olha de janeiro a junho. Isso por vários motivos. O primeiro, a reabertura do comércio, da economia, a retomada das obras, e aí houve um represamento, ou também porque não foi tão ruim quanto imaginávamos, né? O efeito econômico não foi tão, ou talvez não seja tão grave quanto esperado. Ao ponto que a gente criou coragem, fez 2 pré-lançamentos, um na cidade de Recife e Fortaleza, e as reservas vinham acontecendo de forma bem positiva. A gente vai transformar isso agora no mês de agosto em lançamento e vai seguir com as vendas. Em termos de mudança, a gente, a princípio, está entendendo que o que houve foi um delay. Tá? Tudo aquilo que a gente iria cumprir no primeiro semestre, a gente pretende cumprir no segundo, e quando a gente olhar daqui a 18 meses, isso passou apenas como um período de tempo na nossa história, né? Assim, uma postergação de prazo. Eu não acredito que isso vai impactar de forma significativa o mercado imobiliário. Explico por quê. A gente tem um déficit habitacional gigantesco no nosso país, né? E olhando, a gente tem feito muita pesquisa, desde um pouco antes da abertura de capital e logo depois, onde a gente olhava os últimos 10 anos. Se você quer ter uma fotografia segura, madura no mercado imobiliário, você tem que olhar ele no espectro de tempo bem longo. O ciclo é longo, né? E quando você olha os últimos 10 anos, o mercado imobiliário no Nordeste, você olha que ele foi do céu ao inferno, sem passar na terra, e ele começou a se reestabilizar no ano passado. Basicamente, as praças que a gente atua têm um tamanho de 9 bilhões de reais por ano no estabilizado. E o que é estabilizado? O déficit habitacional existe, então tem demanda. O problema da demanda é ela ter acesso a crédito. Ela precisa ter renda e, na outra ponta, tem que ter crédito acessível. Quando eu digo crédito acessível, é com taxa coerente com o que ele consegue tomar e com o funding disponível. Hoje nós temos taxa de juros extremamente acessível, nunca foi tão baixo, e nós temos a oferta do recurso. O déficit existe. A capacidade produtiva das incorporadoras também existe. O que falta se reequilibrar e que estava ano passado dando passos largos para chegar nisso é o consumidor ter a confiança e ter a renda para poder comprar. E isso, o governo tem tomado todas as providências para que aconteça. Acontecendo, eu vou repetir o que o Paulo Guedes disse no final de semana.
o mercado imobiliário vai passar muitos bons anos, porque quando você olha a curva de juros para o mercado imobiliário, ela não tende a crescer, não há nenhum motivo que você olhe e faça que vai dar um repique como deu no passado. O déficit não vai ser resolvido em 2, 3 anos. E mais importante, hoje a gente vive uma falta de concorrência no mercado imobiliário no Nordeste que eu nunca vivi, eu já estou há mais de 15 anos nesse mercado. Quando eu comecei nele, a gente tinha boas incorporadoras no Nordeste que eram de origem do Sudeste. PDG, Gafisa, Cirela. Talvez em capitais menores, vocês quase não sofreram esse tipo de atuação, mas de forma estruturada, o Nordeste sofreu essa invasão. Além disso, você tinha outras grandes incorporadoras atuando aqui que, por outros motivos, incluindo a crise do mercado imobiliário, acabaram ficando no caminho. Então, hoje há poucas explorando, quase conta numa mão, explorando de forma regional, ou seja, atuando em várias capitais simultaneamente, com essa demanda todinha que, passado o período de pandemia, e vai passar, a gente vai ter uma retomada forte. A isso, o único ponto que eu acho que fica de preocupação é como os ativos empresariais vão se comportar. Eu acho que a gente descobriu uma coisa que vai ficar, é o que a gente está fazendo aqui, que é exatamente esses eventos virtuais. Isso eu acho que não vai passar. Então, o número de voos de negócios vai diminuir. Eu vou dar um exemplo para vocês também do que eu vivi. A gente fez todo o processo de abertura de capital, Brasil e fora do Brasil. É intenso, é muita viagem, muitas reuniões e todas presenciais. Durante o período de pandemia, teve empresa que fez abertura de capital sem fazer uma viagem, 100% online. Aí isso vai acontecer para inúmeras coisas. A gente faz hoje reunião com arquiteto, com terreneiro, com outros projetistas, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, sem precisar viajar. Isso vai mudar, isso vai trazer um efeito nas salas comerciais, nas lajes corporativas, que eu não sei que ponto vai chegar, mas o home office ou as reuniões às distâncias, mesmo escritórios, vai trazer algum tipo de impacto no setor de hotelaria, no setor aéreo de business e também nas lajes corporativas. O residencial, se você olhar os 100 anos, a mudança de comportamento é muito pontual. Hoje é coworking, no passado era lan house. Eu não acredito nenhum nem outro, né? Que a gente está lançando hoje um produto com coworking e quando ficar pronto não vai ter mais. As pessoas vão preferir trabalhar em casa, já acordam com o celular na mão, trabalhando e resolvendo, né? Não faz muito sentido. Outros não, esses estão acontecendo independente da pandemia, né? Os ambientes para pet, o e-commerce, isso não vai mudar. Isso vai até talvez se acentuar mais. Então, acho que essas são minhas ponderações. Eu sou um otimista no mercado imobiliário. Acho que logo, logo a gente vai estar tendo outra live dessa aqui, falando de números bem positivos. Muito bom, Diego, as suas considerações, esse efeito, né, da crise do Covid, do home office, isso acaba trazendo muita produtividade para as empresas, né, para a maioria das empresas, como você falou, a empresa fez um processo todo de abertura de capital sem precisar fazer uma reunião presencial. E isso no mundo, nos empreendimentos corporativos, né, no mercado de empreendimentos corporativos, eu acho que vai ter um efeito aí que a gente vai ter que acompanhar um pouco, né? Não dá para prever tanto, mas com certeza vai ter um residual ali, alguma coisa vai afetar o mercado. Eu queria passar agora a palavra para o Rodrigo, da agência Cúpula, para falar um pouco dessa inteligência de mercado. Acho que já faz um gancho aí no que você vinha falando, Diego. Você abriu muito bem aí nosso webinar sobre como é que a gente vai poder utilizar, de que forma a gente já está utilizando e como a agência Cúpula está fazendo isso para seus clientes, pensando nessa retomada, né? Inteligência de mercado e a retomada do setor. Rodrigo, por favor. Perfeito. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou sócio fundador da Cúpula. A Cúpula é uma consulgência especialista no mercado imobiliário. Nós atuamos em mais de 50 imobiliárias incorporadoras de norte a sul do Brasil e observamos dessa forma, né, a temperatura do mercado com muita proximidade. Hoje nós observamos, como o Diego bem pontuou, né, os meses de junho e julho absolutamente fora da curva, de uma forma inquietante, né? Assim, números que só a relevância do imóvel mesmo para justificar isso
para nós está muito claro o quanto o imóvel está bem posicionado em termos de relevância, em termos de importância para os clientes. E olhando para frente, o que nós observamos? Nós observamos justamente uma procura muito relacionada à qualidade de vida. As pessoas estão muito atentas à sua saúde, ao seu bem-estar, estão valorizando realmente o produto imobiliário que entrega essa nova dimensão, né? Os clientes deixando de estarem 100% ligados na localização. Eu tenho conversado sobre isso, né, com os times de vendas, a localização, né, que a gente sempre brincou, né, localização, localização, localização. Agora é localização, localização e qualidade de vida. Isso entrou no cálculo. Então, pela perspectiva de inteligência, nós observamos que a jornada do consumidor imobiliário ela foi abreviada, as pessoas estão inquietas, estão querendo resolver a sua dor de consumo com mais brevidade. Então, jornadas que costumavam se alongar aí por mais de um ano no médio alto padrão, por exemplo, essa jornada foi radicalmente encurtada. As taxas de conversão também aumentaram demais, porque os curiosos saíram da mesa. Então, hoje, os clientes que estão convertendo, eles têm o real interesse. Os clientes não estão visitando inúmeros imóveis simultaneamente, eles estão focando justamente nos imóveis que mais fazem sentido para eles, só depois de uma completa navegação, né, pela internet em busca dos produtos que mais se encaixam no seu perfil. Então, a gente observa realmente algumas mudanças significativas assim na jornada dos consumidores de imóveis. Dentro desse sentido, nós entendemos que as forças comerciais precisam estar muito ligadas, né? As taxas de conversão, como eu falei, subiram demais. Então, eu converso com gerentes de vendas quase que diariamente. Semana passada, um gerente de Porto Alegre me passou, olha, nós fechamos 50% das visitas da semana. Está nesse patamar, né? E todos os nichos, do econômico ao alto padrão, as vendas girando em todos esses mercados. O crédito é o combustível que move tudo isso, o crédito abundante, barato, é uma conjuntura única que nós estamos vivendo e que precisa ser aproveitada aí no seu máximo. Muito bom, Rodrigo. Eu vou passar já para uma nova pergunta aqui, e essa aqui eu vou direcionar para o José Eduardo, da Engaia, e para o Valner, tá? Primeiro, José Eduardo, com relação aos novos formatos do setor, a Engaia é uma empresa que já tem 20 anos de história, então ela já viu de tudo um pouco, né? Muita coisa já passou aí por vocês. O que você imagina agora, depois dessa retomada, que novos formatos o setor ele pode absorver, ou você acha que o setor ele é muito tradicional, não tem muito que se reinventar nesse momento? Sobretudo falando sobre redução de custos, né? E otimizando a operação com utilização da tecnologia. Se você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, prazer. Bom, vou me apresentar um pouco aqui, né? Meu nome é José Eduardo, sou fundador da Engaia. A Engaia tem 20 anos. Nós atuamos no mercado que a gente diz que é o mercado secundário, né, de imobiliárias, corretores. Hoje nós temos mais de 7.500 imobiliárias clientes, mais de 40 mil corretores. E para mim é sempre um prazer aqui participar desse nível de evento e falar sobre aquilo que a gente vem se dedicando, que a gente realmente é apaixonado, que é o mercado imobiliário, né? A Engaia, quando a gente olha para a tecnologia, eu acho que uma coisa que assim, é muito clara, né, é que existia um processo ali que eu acho que o maior ganho hoje, pelo tudo que a gente está vendo, as startups, a própria Engaia, trabalhar, é a gente ter um projeto de digitalização, ou seja, aquele cliente ele vai poder acessar o site de uma imobiliária, ele vai poder ali aprovar o crédito dele, ele vai poder ali fazer uma proposta, fazer uma negociação online, fazer uma assinatura digital e principalmente, eu acho que o grande ganho é a questão do cartório, né? Porque o cartório sempre foi uma incógnita, né? Todo mundo tinha que ir ao cartório. E hoje a gente já tem várias startups, muitos cartórios que já estão digitalizados
e você não tem que necessariamente ir ao cartório para cumprir uma determinada etapa ali, até você ter o crédito liberado, por exemplo. Então, eu acho que essa pandemia acelerou muito tudo isso, né? Eu acho que o maior ganho é esse, é a digitalização, é a experiência do usuário em todas essas plataformas, né? E a gente vê um movimento aí muito grande de muitas startups, da Engai, inclusive, nesse sentido, de ajudar nessa experiência do usuário e de fazer essa conexão com todos esses players, né? Cartórios, etc., para que isso aconteça na prática mesmo. Então, eu acho que a gente deu uma acelerada aí, né? Porque antes se conversava muito, mas os próprios cartórios sentiram essa necessidade e acelerou muito esse processo. Eu acho que é muito isso hoje em dia, né? É isso que você... Desculpa, eu não sei se eu posso participar, né, À nesse momento. vontade, à Isso vontade. que o Zé Eduardo colocou, ele é importante, né? Eu não destaquei, mas a gente vem sentindo também essa aceleração. A mais burocrática do processo de venda, ele ganhou muita celeridade. E vem ganhando, né? Se a Caixa Econômica anunciou a digitalização do processo de registro do contrato dela, né, com cadastro de inúmeros cartórios pelo Brasil, a velocidade da assinatura digital, né, banco já aceitando. Então, você consegue hoje, de fato, e a gente tem praticado isso, todo o processo de venda, você conseguir fazer ele no ambiente online. Isso tanto acelerou, né, que a gente começou até a revisitar as nossas plataformas virtuais. Vou dar um exemplo. Site, que comumente chamando de site, a gente, no mercado imobiliário mais tradicional, normalmente um pouco mais demorado que a outra indústria, a pandemia acelerou muito o processo do que o varejo já faz há muito tempo, né? O e-commerce já existe há muito tempo, transformando o site numa grande loja virtual, no grande ambiente, que acaba até fazendo a transição daqueles estandes de vendas grandes, com aqueles decorados, aquele exército de corretores. Então, você já consegue ter uma experiência de compra virtual de apartamento, que sim, você tem um contrato assinado e logo, logo até registrado. Então, eu acho que a pandemia veio dar um pé no acelerador muito grande para esse processo mais burocrático, tal qual foi dado para as reuniões virtuais, como eu tinha falado alguns minutos antes. Exatamente. Eu acho que esse foi o principal ganho, né? E aí o papel, por exemplo, da Engaia hoje, né? Eu acho que o Diego ali, com o incorporador, ele, cara, é fundamental, né? Ele ter ali dentro do site da empresa dele a possibilidade de um cliente entrar, olhar, passear virtualmente, né? Se interessar, mandar uma proposta, negociar e até fechar. E aí, hoje a Engaia, ela pensa exatamente assim. O nosso desafio hoje é levar isso para essas milhares de imobiliários, né, que são clientes nossas, né? Esse mercado secundário, ele é um pouco mais complexo, porque envolve a figura ali do proprietário também, que tem uma camada de negociação. E é isso, a gente está trabalhando muito nesse sentido para a gente conseguir fazer essa compra virtual, né? Essa venda virtual. Acho que é muito por aí, acelerou, né? Está acontecendo. Eu vou passar para o Valner agora para ele falar um pouco sobre isso. Valner, como é que foram esses últimos meses, essas últimas semanas? Como é que a tecnologia ela conseguiu te ajudar ou destravar alguns processos durante esse período que a gente passou agora recentemente? Boa noite, primeiramente. Eu gostaria de agradecer pelo convite e esse webinar, ele realmente é enriquecedor, porque nós temos aí o Diego, né, da Moura do B, que é uma empresa bem conhecida, e nós somos aí da Engemax, que somos uma empresa jovem, e isso que enriquece essa discussão nossa aqui. Então, nós somos uma empresa jovem, só estamos apenas há 5 anos, mas eu costumo dizer que eu estava até batendo um papo aqui com o José Eduardo, antes de nós iniciarmos, e nós somos uma empresa que nascemos na crise. Então, a gente está preparado para exatamente situações adversas. Então, num solo meio instável, a gente consegue se estabilizar bem, porque nós somos uma empresa mais enxuta, nós somos uma empresa que está trazendo um pouco de tecnologia, tanto para o nosso canteiro de obra, como na digitalização desse processo de venda. Então, nós estamos preparados, de uma certa forma, para enfrentar e enfrentamos essa pandemia. E concordo 100% com o que o nosso amigo Diego aí relatou um pouco antes de mim.
Mas a única ressalva que eu tenho a fazer é que a gente tem que ter cuidado com a demanda represada, né? Então, essa represa, quando ela se abre, que é aquela demanda que vem uma enxurrada de vendas, a gente teve um mês de junho e julho aí sensacional, e a gente não pode usar isso também como indicador, né, para os próximos lançamentos, para os próximos semestres, entendeu? Então, é exatamente isso daí que a gente tem que estudar, mas o Diego também falou que nós temos que esperar 6 meses, 1 ano para a gente tomar algum tipo de decisão. Então, em relação ao nosso canteiro de obra, tem realmente o BIM, que chegou realmente para nos ajudar. Então, realmente era surreal que a gente desperdiçava 30%, 40% de material, de tijolo, cimento, perdendo tempo com mão de obra. Então, a gente tem esse processo antes de começar uma obra, tá? E na parte das vendas, essa digitalização, essa forma virtual, um tour virtual, aquela situação mais encharcada, a gente está ficando ultrapassada, por incrível que pareça. Então, nós temos situações mais enxutas, como, por exemplo, a situação que teve o Imob Week aqui em João Pessoa, que o Will fez parte disso aí, que serviu nada mais, nada menos para acelerar esse processo, para chacoalhar o nosso setor e dar mais visibilidade às construtoras, que, de uma certa forma, a construção civil é uma engrenagem para a nossa economia. Como o Paulo Guedes falou, nos próximos 10 anos, nós vamos ter um boom imobiliário e nós temos que nos preparar para isso. Eu vou trazer uma pergunta agora para vocês. Eu acho que quem está nos acompanhando, o pessoal que está participando aqui, o público, deve ser uma das principais respostas que eles vieram buscar aqui hoje, né? Tivemos esses casos aí de lockdown em algumas partes do país. A Paraíba, infelizmente, teve esse lockdown. Eu acho que, na minha opinião, foi uma medida era necessária, mas ela foi extrema até certo ponto. Alguns estados não tiveram, e vocês, como atuam em várias localidades do país, poderiam compartilhar com a gente um pouco de como foi esse processo de venda, né? Esse fechamento de negócios durante esse período mais crítico, recente, agora nos meses de maio e junho, e falar desse processo de venda que já foi tocado no assunto, mas se aprofundar um pouquinho nesse processo de venda completamente online, tá? E a necessidade do mercado imobiliário ele se renovar. Eu vou começar direcionando essa pergunta para o Rodrigo, e aí depois eu vou passando para vocês. Então, são 3 pontos. Falar um pouco de como foi a experiência de vocês aí pelo Brasil, do fechamento de vendas durante esse período mais crítico da pandemia, o processo de venda completamente online e a necessidade do mercado imobiliário se reinventar. Rodrigo? Nós observamos que foi realmente surpreendente, né, a adesão dos clientes a esse modelo, e em todas as faixas de produtos, né, do econômico ao alto padrão, os clientes abraçaram esse modelo, entenderam. É lógico que os clientes, quando eles têm a possibilidade da escolha, a opção preferencial deles é por fazer a visita ao imóvel, né? Isso para nós fica muito claro, mas nem sempre isso é possível. E aí, quando não é possível, realmente o digital atende. Dentro desse processo, a videochamada, ela realmente é uma ferramenta super válida e que contribuiu demais. Nós entendemos que os corretores também precisaram se adequar e conseguiram dar conta desse processo, mas o cliente ainda faz questão de ir ao local pelo menos uma vez. Então, essa visita, eu diria que ela é praticamente indispensável. Olhando para o funil de vendas, né, nós observamos que o número de visitas diminuiu, mas o número de fechamentos não teve justamente esse comportamento. Então, a proporção de visitas por fechamento foi alterada, e isso vale para tudo. Isso vale para locação, isso vale para venda de imóveis prontos, usados e terceiros, isso vale para lançamentos. Os clientes estão consumindo muito mais tempo na sua jornada de busca online, né? Isso sim ganha importância, por exemplo, o papel das fotografias, né? As boas imagens, o tour virtual
são recursos que estão, com certeza, gerando mais conversões, gerando mais negócios, porque as pessoas não estão dispostas a se expor tanto nas ruas. Eu vou passar agora um pouco a palavra para o Valner. Valner, queria que você falasse um pouco aí como é que foi esse processo agora recente, essa experiência que você teve no Imobil Week e teve um excelente resultado, né, Valner? Exato. A gente teve um resultado surpreendente, né, que foi logo no início dessa pandemia. Como eu falei outrora, serviu para chacoalhar o mercado daqui. Foi uma união da classe, ou seja, todo mundo falando a mesma linguagem. E realmente existe essa necessidade do olho no olho, entendeu? A gente, por mais que a gente digitalize esse processo, como o imóvel é uma compra que para a maioria é a compra da sua vida, então o olho no olho, o aperto de mão que a gente não está podendo mais utilizar, conta muito para quem está fazendo essa compra da sua vida. Mas isso é uma tendência, e a gente tem que se acostumar com esse, não gosto muito desse nome, mas eu vou falar desse novo normal, e essa digitalização do tour virtual, das visitas online, de reuniões via Zoom, um próprio webinar, como a gente está fazendo aqui agora. Então, isso vai se tornar mais frequente e nós temos que nos preparar para isso. Eu vou passar agora a palavra para o José Eduardo. José Eduardo, você tem aí uma base muito grande de dados, né? E aí eu acho que você consegue dar um direcionamento legal para a gente falar novamente desse processo online. Como é que ele está rodando aí? Como é que está sendo a aceitação? E se o consumidor ele já confia nesse tipo de processo? Bom, eu quero até dividir aqui em duas, né? Porque vamos falar primeiro da Engaia, né? A Engaia, como uma empresa, a gente estava indo muito bem, né? Em fevereiro, janeiro, fevereiro, março. Março, no meio começou, né? Nós tivemos ali a primeira morte e depois todo mundo teve que ir a gente teve que pegar a empresa, imagina, são 200 colaboradores, colocar todo mundo em home office e trabalhar, né? Estruturar tudo isso. Então, março nós tivemos ali uma queda em relação a fevereiro, mas depois abril, maio, junho, a Engaia veio crescendo muito bem, por sinal, e até o mês passado foi o nosso recorde de vendas. Nós tivemos mais de 400 contratos entre todos os nossos produtos, né? E eu atribuo muito isso ao meu time, né? Eu acho que assim, a gente tem, eu acho que nada resiste a um bom trabalho, nada resiste à gestão, né? E ali a gente montou um time muito bom, a gente trabalha com muitos processos e tudo está fluindo. Falando de mercado imobiliário, a Engaia, hoje nós temos mais de 3 milhões de proprietários, né? E mais de 8 milhões de visitas únicas, somado todos os sites na nossa imobiliária. E nós temos nós temos todos esses dados, a gente analisa o que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala de acesso ao site das imobiliárias, nós tivemos, em fevereiro, a gente estava com 6,9 milhões de acessos únicos. Isso em fevereiro. Quando veio para março, a gente teve uma queda de 12%. Quando veio para abril, a gente teve uma queda de 3,74% em relação a março. Então, ali a gente saiu de 6,9 em fevereiro para 5,8 milhões em abril. Então, as visitas virtuais estavam diminuindo. Só que quando chegou a maio, a gente subiu 8,5 e agora em junho nós batemos 7,9 milhões. Quer dizer, quase 8 milhões de visitas únicas nos sites imobiliários. Então, isso demonstra o interesse das pessoas em estarem ali buscando imóveis, começando a olhar. Sobre as visitas, é o mesmo cenário. A gente saiu de 26 mil visitas em fevereiro. Em abril, nós caímos a 10 mil visitas. Quer dizer, nós tivemos um tombo de 30 em relação a março, 41 em relação a abril. Mas aí, em maio e junho, quando a pandemia começou, muitas cidades, capitais, começaram a ter uma recuperação, né? O interior do Brasil ele está sendo um pouco mais atingido agora, mas como a gente é muito diluído, né? Nós estamos aí praticamente em mais de 1.000 municípios. Hoje a gente está batendo uma meta de 25 mil visitas, quer dizer,
nós subimos 38% em relação a maio, isso é um indicador super positivo. As propostas também subiram bastante, né? Eu acho que hoje a gente está nesse último período, né? A gente tem subido até a variação mensal, a gente chegou a ter 13.900 propostas em fevereiro, caímos para 7.000 em abril, e hoje a gente bateu um recorde, a gente em junho bateu 14.000 propostas. Então, e só os fechamentos ainda não atingiram ainda o nível que a gente tinha principalmente no ano passado, mas já superou todo esse ano. Junho, nós batemos 3.300 fechamentos na nossa base. Então, assim, o que a gente percebe dentro da IGAI, analisando o mercado imobiliário secundário, né, que eu digo não é o primário, não são os lançamentos, mas é que o mercado ele está voltando, as pessoas elas estão, de novo, né, aumentando as visitas, aumentando as propostas e aumentando os fechamentos. Eu acho que isso é um belo indicador. Eu acho que o Diego comentou um ponto muito importante, a gente nunca teve o crédito tão barato também, né? Então, eu acho que, por um lado, a gente tem uma crise econômica que afeta muita gente, mas as pessoas elas precisam mudar, né? Então, ou se elas não vão comprar, elas vão locar, enfim, isso acaba que movimenta o mercado imobiliário de uma forma geral. As lajes corporativas, com certeza, quando a gente olha para os nossos estudos, esse mercado está sofrendo muito, né? Quando eu penso até na própria Engai é uma empresa que tinha 4 lajes corporativas, né? E hoje a gente está estudando ficar com uma laje corporativa, quer dizer, e todo mundo trabalhar em home office, trabalhar dentro de uma flexibilização, enfim. Então, eu acho que esse é o setor dentro do mercado imobiliário que mais vai ter que se reinventar, né? Agora, o mercado residencial, eu acho que vai voltar com tudo. E essa curva, né, que muitos esperavam que fosse em U, está sendo em V, quer dizer, a gente está subindo muito mais rápido, né? Então, quando eu olho esses números, eu fico, assim, bem feliz. Quer dizer, a Engaia crescendo, imobiliários entrando e o mercado reagindo. E a gente analisa tudo isso. Inclusive, a gente tem um painel, né, pmi.engaia.com.br. Quem quiser acompanhar, todos esses dados estão lá, são públicos. Eu vou puxar agora para esse lado de projeto, né, de tendências de projetos que podem se firmar. A gente sabe que o home office é uma tendência, que as pessoas vão retornar, né, para os seus postos de trabalho, vão ter um trabalho híbrido ou vão retornar na totalidade das suas funções. Mas foi um processo que a gente passou muito rápido, a gente vivenciou, que para muita gente, para muita empresa, foi interessante. Assim, para nós aqui, que somos uma empresa de conteúdo, de tecnologia, a gente não planeja voltar para o presencial, a não ser em casos específicos, e eu conheço muita gente que também não está planejando voltar para o presencial. Acredito que isso vai trazer algumas mudanças nos projetos, e essa pergunta eu vou direcionar inicialmente para o Diego, de que tendências de projeto podem se firmar agora nesse período pós-pandemia. Sabemos que também muita coisa é exercício de futurologia, a gente também não tem bola de cristal aqui para estar prevendo o que vai acontecer, mas que tendências se observa no mercado residencial. Queria que o Diego falasse um pouquinho aí do que vocês já estão fazendo, já estão pensando lá na Moura do B. Claro, Will. Eu agradeço aqui a pergunta. Veja, eu disse na primeira fala, eu tenho uma visão um pouco conservadora com relação ao mercado imobiliário, né? Se você olhar aí também, mais uma vez, o espectro de tempo muito grande, todas as tendências, vamos fazer condomínio clube, vamos fazer house, depois vamos fazer agora coworking, muito forte. Um tempo que mostra o seguinte: o imóvel sempre vai ter uma boa performance se tiver um bom projeto, uma boa localização e o preço ajustado àquela faixa de renda a que ele está se predispondo. Isso sempre se mostra ao longo do tempo muito assertivo. A pandemia não veio ainda a mudar um hábito significativo nosso. Por exemplo, no escritório mesmo, da cultura da Moura do B. A gente trabalhou de home office? Trabalhou. Tem possibilidade de diminuir os deslocamentos, né? A gente atua simultaneamente em 5 capitais do Nordeste. Ajuda bastante. Porque eu estava com 2 diretores nossos aqui na sala, eles atuam um em Alagoas, outro aqui, outro no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia.
Dá para diminuir a quantidade de viagens para discussão de um arquiteto de projetos, com o time da nossa regional com relação à legalização? Dá. Isso diminui os espaços do home office, as despesas com viagens, com certeza. Mas em termos de produto, eu acho que o comportamento da mudança é cedo, porque eu acredito que vai vir a vacina. A forma como o ser humano se relaciona não é se acovardando, não é se escondendo. É participando, é compartilhando, é tendo ideias. O que eu vejo que vem para ficar, mas são sutis adaptações, como, por exemplo, os ambientes de recebimento das compras. Claro, o varejo deu uma guinada, né? As pessoas aprenderam a comprar eletrodoméstico, roupa, qualquer outro tipo de produto pela internet, sem precisar se deslocar para uma loja física. Isso está funcionando muito bem. E está acontecendo também com apartamento, tá? A venda de apartamentos online tem nascido muito. Hoje a gente tem o início da venda começando no ambiente online já é um percentual bem significativo da Moro do B. E eu conheço algumas incorporadoras que já batem 70%. Outras estão mais no ambiente físico, outras no ambiente online. Mas em termos de produto, eu ainda continuo preferindo apostar naquele produto que você fez uma boa pesquisa, identificou qual é a demanda apropriada em termos de tamanho e compartimentação, investe numa excelente localização. E localização não estou falando endereço mais nobre, estou falando produto adequado para o bairro que tem a sua devida demanda. Minha Casa Minha Vida, colocado dentro de um ambiente que tem linha de metrô, linha de ônibus, escola pública e um comércio vibrante, é um produto de excelente localização. Não necessariamente ele está no melhor bairro. Eu acho que isso é o mais ajustado. Toda grande tendência de moda para um produto que é naturalmente de consumo tradicional, ele acaba se mostrando ineficiente com o tempo. Então, como eu disse até lá atrás, com relação assim, não, vamos todos agora fazer coworking. Daqui a 4 anos, quando entregar, pode ter certeza, a gente vai estar vivendo num outro ambiente digital. Então, talvez não faça mais sentido isso. Mas a localização bem colocada, pode passar 50 anos, ela vai ser fundamental. Então, eu tenho um pensamento um pouquinho mais conservador. Não, já vi gente até dizendo que vai construir prédio com área de desinfecção. Gente, assim, eu estou longe de acreditar que isso vai ser uma tendência. Interessante essa sua visão. No mercado, a gente tem diferentes visões, né? Temos as visões conservadoras. Aqui também, João Pessoa, alguns colegas também têm uma visão mais conservadora. E a turma o pessoal mais do projeto, de arquitetura, eles já estão pensando mais em questões de maior utilização de varandas, por exemplo, né? De você dar novos usos, né? Você ter espaços dentro da sua residência que sejam de multiuso, que você possa fazer um aproveitamento melhor. Eu acredito que é esperar para ver. Olha, esse ponto que você falou, por exemplo, varanda. Há muito tempo que o mercado imobiliário já vem praticando projetos com varandas mais generosas, com varanda com espaço gourmet. Não é de hoje, mas mesmo essa modificação ela tem sido bem linear, né? Primeiro veio a varanda maior, depois veio o hábito das pessoas entenderem que cozinhar para receber amigos ou mesmo para causar essa experiência da família foi se modificando e aí você vai se ajustando. Colocar hoje um espaço de home office dentro de casa é uma questão de layout. Todo mundo que tem apartamento com uma dimensão adequada e não é extremamente compacto consegue encontrar um ambiente para trabalhar bem e funcionar, né? Então, não adianta dizer assim, eu criei no meu apartamento um ambiente de home office específico. Seu apartamento já era de 4 quartos, você foi lá e criou um outro. Na sua sala já tinha um espaço generoso e você foi lá e adaptou. Isso é uma questão de layout que todo mundo adapta por fases da vida, né? Você comprou um apartamento que você passa 30 anos lá, seus filhos já saíram de casa e agora você readapta para uma nova realidade. Se eu tivesse que apostar em algo que eu acho que vai ficar mais duradouro, e é só uma aposta, eu investiria na questão do espaço de saúde, academia, funcional. Isso as pessoas, durante a pandemia, permitiram entender que uma boa academia no prédio, com segregamento de horário, funciona bem. Mas não tem nada de muito inovador. Há quanto tempo a gente desenvolve produtos com academias no prédio, né? Então, coisas pontuais que eu entendo que vai se adaptando. E se a gente olhar 50 anos atrás, 60 anos atrás, 30 anos atrás, tudo é uma adaptação numa curva lenta de modificação. Agora sim, se a gente for falar de comercialização,
Se a gente for falar em desenvolvimento de produto, em tipo de reuniões, pode ter certeza. Como eu tinha colocado antes, o registro do imóvel, aquela parte mais burocrática, isso tem avançado a passos largos, e a comercialização vai virar o jogo também. Isso vai mudar bastante. De fato, é importante ter essa visão de ter esse espelho, né? Esse retrovisor, na verdade, esse retrovisor que possa levar lá para trás. Muita gente aqui é mais nova, muita gente aqui, até do nosso público aqui, não tem tantos anos de mercado, e é interessante ouvir a tua ponderação para não se apressar, né? Às vezes você acha que é uma tendência, que vai virar realidade, e nem é tanto, né? Estudar mais. E já que você falou sobre a questão de planejamento de produto, né, do processo de desenvolvimento de produto, eu queria fazer um gancho nessa mesma pergunta. Eu vou passar um pouco a palavra para o Rodrigo e para o Valney também, para falar sobre novos lançamentos, sobre questão de novos lançamentos, não, os lançamentos, o formato de lançamento, se ele muda, se a gente consegue pensar em novas estratégias comerciais adaptadas a um cliente, a um consumidor cada vez mais digital. Eu acho que também essa parte do negócio é super importante, tá todo mundo querendo saber um pouco sobre isso. E aí, primeiro, Rodrigo, me dá aí a tua visão sobre os lançamentos futuros, se já dá para a gente começar a trabalhar um pouco mais diferente, né? Pensando nesse consumidor que está mais digital agora. Eu acredito que os lançamentos, eles talvez sejam justamente a maior transformação que a gente vai viver aí ao longo desses próximos meses, talvez anos, mais do que o produto em si, porque realmente eu concordo, o produto, talvez as adequações sejam muito pontuais, muito específicas, talvez não tão visíveis quanto o processo de lançamento. Olhando para o processo de lançamento, pensando em termos de força de vendas, né? Hoje você tem a possibilidade de mobilizar centenas, milhares de corretores a baixíssimo custo, né? Desde que você tenha relevância, tenha uma estratégia criativa que mobilize esses profissionais. Pela perspectiva da experiência do cliente, né? O cliente hoje disposto justamente a gastar e investir mais tempo no digital, prospectando oportunidades, produtos que sejam mais alinhados ao seu perfil. Esse é um ponto que eu confesso que ele ainda hoje ele é frustrante na experiência dos consumidores, e eu acredito que ele vai precisar evoluir para que realmente a gente consiga ter uma experiência digital que represente com mais fidelidade a essência do produto imobiliário. Então, eu acredito que esse é um ponto que a gente seguramente vai ter grandes avanços aí pela frente. E pela perspectiva de público, eu acredito que o digital, de novo, ele nos apresenta aí algumas oportunidades muito valiosas de conexão com os públicos a quem o empreendimento se dirige, né? A construção de comunidades, a alimentação dessas comunidades, o relacionamento com o público alvo do empreendimento. Hoje isso está cada vez mais facilitado, isso é cada vez mais possível de se fazer, seja em redes sociais, seja em comunidades que envolvam esse público. Então, eu acredito que essa estratégia do lançamento, ela reduz custos e ela aumenta o potencial de resultados, ela possibilita, inclusive, que o trabalho do lançamento seja iniciado muito antes do RI, possibilitando ao incorporador realmente estabelecer uma comunidade, né? Desenvolver ali uma rede de relações com o seu público-alvo, com baixíssimo custo, com muito tempo de antecedência, para que, quando o lançamento for colocado na rua, o produto não seja um estranho naquela comunidade em que ele está chegando. Seja potenciais compradores, sejam corretores, que você também pode começar a trabalhar com muito mais antecedência. Então, o digital, ele realmente vai redesenhar o processo de lançamento. Quando a gente olhar para o passado e olhar lá para 2018, 2019, talvez a gente não reconheça os lançamentos que nós vamos fazer aí em 2021, 2022. Rodrigo, desculpa interromper aí sua colocação. O que você está colocando, eu acho que é fundamental essa reflexão, porque o produto em si, eu tenho convicção de que ele não vai sofrer tanta alteração.
Coisas pontuais sempre vão acontecer. Agora, a forma de desenvolver e comercializar ele, isso já tem modificação muito grande. Quem é que hoje investe num folder de papel elaborado como era há 4, 3 anos atrás? Né? Vai jogar dinheiro fora. O cara quer pegar o QR Code, mirar e está tudo ali no celular dele. Ele está mais preocupado em receber o material pelo WhatsApp do que o físico. Os grandes estandes, com grandes apartamentos decorados, aquele imensidão de dinheiro investido ali. Né? Essa transformação é muito parecida com o que existe em relação a restaurante na experiência de servir o prato e comer, e o que veio com a pandemia, com os aplicativos, podendo transferir essa experiência para dentro de casa. Mas o prato, a qualidade, a forma, continua sendo, na sua essência, a mesma coisa. Mas o caminho, o veículo de chegar até o público consumidor é que passa por uma transformação enorme. Imagine, a maior incorporadora do Brasil, que é a MRV, de 70% a 80% das vendas dela nasceram esse ano 100% no ambiente online. Incrível esse número. É assim, gigantesco. Quando você olha há 5, 6 anos atrás, o varejo do Brasil tinha na sua liderança as Casas Bahias, onde a estratégia era loja, 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 propaganda na TV, na TV, na TV, na TV. Hoje, quem domina esse mercado é a Magazine Luiza, basicamente como uma empresa de uma grande loja virtual, né? Um grande virtual, mas continua entregando geladeira na casa da pessoa. E acrescentando, Diego, um grande marketplace, né? Quer dizer, ela possibilitou que milhares de pequenos e-commerce se juntassem ao marketplace dela para ela ali poder aproveitar todo o tráfego que ela tem, toda a logística, toda a tecnologia para ajudar esses pequenos, né? E eu concordo muito quando você diz que a questão, o ponto principal é a localização, né? Eu acho que esse para mim é o ponto principal hoje. E eu também acredito que os imóveis não vão se modificar muito, né? Mas e sim hoje sim a forma como você chega neles, né? Mas eu acho que o Valnei também, eu queria ouvir um pouco dele, qual a experiência que ele está tendo por ser uma empresa relativamente jovem. Ele já quase que nasceu virtual, né, Valnei? Como é que você enxerga isso? Porque para você não teve tanta mudança, né? Exato, exatamente. Assim, a gente enxerga que, concordo demais com o Diego, que em relação à arquitetura vai mudar o modo de como as pessoas vão se relacionar com sua casa, né? Se relacionar com seu apartamento. Não adianta a gente adivinhar se a gente tem que aumentar a varanda, se tem que aumentar a cozinha, se tem que aumentar uma área externa ou um quintal de uma casa. O que a gente tem que entender, nós como construtores, é entender qual a dor do condomínio. Então, assim, qual é a dor de um condomínio? São as assembleias, emitir um boleto, fazer reclamações. Então, aí estão surgindo, aí a tecnologia vai entrar, e nos nossos empreendimentos a gente já lança com aplicativo, onde você pode fazer assembleias online, você pode emitir o boleto pelo próprio app, a gente já tem um box delivery, já tem uma zone delivery para drones. Então, nós temos que entender as dores dos condomínios. Não tentar entender como é que a arquitetura vai se comportar. Claro que o compacto, na minha opinião, vai sofrer algum tipo de impacto, porque a gente precisa um pouco mais de espaço para a gente poder ter mais privacidade, mais um espaço para você provavelmente fazer um home office. Para a gente ser mais assertivo em relação a um produto, não só localização, mas sendo que uma junção de localização e preço, né? Então, o que vai acontecer também é que são empresas molas, né, que vão servir como impulsionadoras, né, para fomentar o mercado. Então, o que vai mudar, eu fiz até algumas anotações aqui, que é exatamente o primeiro atendimento. Talvez esse primeiro atendimento se torne mais automático, mais robotizado. A questão do folder tem que ser totalmente digital. Os feirões vão ser de formas completamente diferentes, né? Aquele feirão que você gasta uma fortuna para fazer os estandes, para poder encharcar, e você não tem um feedback necessário.
certo? Então, a digitalização aí vem fundamental para isso. Os contratos também vão ser, a partir de agora, vão se tornar digitais, e também as visitas. Então, são esses 4 pontos que eu queria frisar aqui, que o digital vem e veio para ficar. Agora, aqui no início da nossa conversa, foi levantado, o Diego levantou fez uma introdução bem interessante, né? A gente tem sobre a retomada do setor. A gente tem um déficit habitacional, que é histórico. A gente precisa, para resolver esse problema desse déficit, um acesso ao crédito acessível a taxas que sejam taxas adequadas ao público. E aí tem 2 fatores que derivam desse. Primeiro é a renda. Precisa ter renda para ter acesso ao crédito. Então, eu vou colocar esse fator de lado por enquanto. E vou tratar sobre a confiança. É preciso ter confiança. A gente está passando por esse processo, fala-se em segunda onda, que não vai ter, que vai ter vacina, remédio, não sei o quê. E a confiança do consumidor, ela fica, além do emprego que caiu, ela fica um pouco abalada. E a pergunta eu vou direcionar inicialmente ao Zé Eduardo, depois a gente vai rodar aí para todos vocês. Eu acho uma pergunta bem interessante para todo mundo responder. E logo depois dessa pergunta, eu vou abrir para a pergunta do público também, tá? O pessoal já mandou algumas perguntas bem legais para a gente. É sobre de que forma as empresas e o marketing das empresas, sobretudo o marketing, ele pode ajudar a restabelecer a confiança do consumidor. De que forma a gente consegue fazer isso? A gente sabe que é uma questão de mercado também, mas de que forma as empresas podem ajudar nessa confiança do consumidor? José Eduardo, por favor. Eu acho que a questão da economia, com certeza, ela não tem jeito, ela impacta, né? Ela causa uma primeira, digamos assim, um impacto dentro do mercado imobiliário, né? Mas a gente precisa entender exatamente qual parcela do mercado imobiliário está sendo atingida, né? Por tudo isso, né? Eu entendo, por exemplo, mas por outro lado, a gente tem a liberação de crédito, né? As contratações de crédito imobiliário no Brasil cresceram 21% em 2020, né? Os financiamentos para a compra e a construção, eles somaram mais de 7,13 bilhões em maio. E a gente teve uma alta de 6% em relação a abril, né? Então, como eu mencionei, por mais que todo mundo fale, olha, vai ter um impacto, eu vejo muitas economistas falando, cara, vai ter um impacto, hoje não é o que está acontecendo. Hoje, muito pelo contrário, a gente está vendo um aumento. A gente tem 2 incorporadoras aqui conosco hoje, que estão acrescentando muito, né? Eu estou aprendendo aqui com eles, e ambos aqui estão super bem, estão vendendo bem, batendo recorde de venda nos últimos meses, pelo menos no último mês. Eu vejo hoje a Engaia no mercado secundário também, com todos os indicadores melhorando nas buscas, visitas, crédito. E, por outro lado, eu vejo hoje o governo, sabe, estimulando muito mais, né, a busca pelo crédito. Eu vejo muitas fintechs trabalhando, né, em tudo isso. Então, eu, assim, como eu falei, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu espero que isso não seja algo passageiro, eu espero que essa retomada passe logo. Como o Diego, cara, eu acredito que essa vacina vai sair mais rápido do que as pessoas estão esperando. E mesmo em muitas capitais, né, que a gente vê que essa pandemia ainda está, mas quando a gente olha, por exemplo, os dados de Manaus, Rio de Janeiro, são dados muito, sabe, animadores, né? Então, eu entendo que o estímulo ao crédito e essa demanda represada, né, dos últimos meses, até a gente veio com o mercado estagnado desde 2017, né? Então, 2019 que a gente teve a retomada, enfim. Então, a gente começou a avançar desde 2017. Então, eu acho que ainda tem muito a acontecer. Eu acho que a gente vai superar essa pandemia rapidamente, né? E é isso. Eu acho que as vendas estão crescendo, enfim, é isso. Passar agora a palavra para o Diego. Diego, como que vocês enxergam esse processo aí da construtora mesmo, assumir para si um pouco desse papel de tentar restabelecer a confiança no consumidor? Olha, a gente fez isso pontualmente, né? Você, de maneira, como é que eu posso fazer, um pouco mais subjetiva e outra de forma mais direta. Vamos dar uma análise aqui.
A gente fez um levantamento grande dos últimos 10 anos de diversos ativos de investimento que o investidor pode ter tido, quais foram aqueles que trouxeram maior rentabilidade no Brasil. E aí a gente, cruzando vários dados, a gente descobriu que o imóvel foi o segundo melhor investimento e o primeiro foi o ouro. Isso mostra um comportamento muito forte dos últimos 12 meses para o ouro e para o imóvel mais de 2012, 13, 14. Se você somar aí o período de locação possível dentro do imóvel, mais ainda. Mas imóvel é isso, tá? Quem compra imóvel, olha, 60 anos, 50, 30, 12, sempre ganha dinheiro. Pontualmente, ele pode perder de um ano para o outro, em 2 anos, período de crise. Então, quando você explica isso bem, e cada vez mais está mais fácil explicar num ambiente de Selic tão baixo como nós temos hoje, você já desperta ou você acelera aquele desejo de compra do imóvel do cliente, seja para investimento ou seja para morar, para quem está morando em aluguel, você acelera esse processo de forma subjetiva. E aí, por outro lado, a gente entendeu o seguinte: qual é o motivo que levou o cliente a não comprar um imóvel nesse momento de incerteza? Então, você elenca as incertezas, a gente conseguiu ter uma capacidade de fazer uma pesquisa também, sempre fazendo pesquisa, sempre testando o mercado, usando as metodologias da estatística para poder identificar o que é mais apropriado. Então, a gente viu lá que o medo do perder o emprego era uma, o outro é a diminuição da renda familiar para quem é profissional liberal ou quem é empresário, e o terceiro, a questão da valorização, a insegurança se o imóvel não ia cair de preço mais e poderia perder a oportunidade de comprar um pouco mais à frente. Então, a gente elencou esses pontos e criou uma campanha de marketing, que tinha uma cartilha, ela encerrou no mês passado, mas ela elencava cada um desses, criando seguros para quem comprasse o imóvel nesse período. Mas foi um grande sucesso. Foi bem bacana, então a gente tirou a insegurança do cliente que colocou. Mas isso você faz de forma pontual, né? Você não consegue manter isso de forma sustentável. Por sorte, e um pouco de estratégia pensando e acreditando em cenários, junho foi melhor. A gente acreditava que aquele cenário mais preso de pandemia, né, de lockdown que estava acontecendo nas nossas praças, ia vir de forma positiva, por N motivos, contágio, aumento de imunidade, diminuição dos casos mais graves, e aconteceu, e aí a insegurança vai diminuindo. Ela vai ajudando, o governo, os públicos e privados baixaram taxa de juros, a Caixa fez uma campanha que também ajudou para quem tinha estoque pronto, imagina. Você assinava o contrato, registrava, 180 dias depois você pagava a primeira prestação. Qual é o maior problema hoje de quem tem estoque pronto para poder vender? O cliente não tem poupança. Ele não tem capacidade de dar os 20%, os 30%. Isso na média. Isso é o brasileiro. O brasileiro não tem poupança. Ele tem capacidade de pagamento de uma prestação, mas ele não tem o hábito de acumular e fazer reservas. Então, quando a Caixa fez esse mecanismo, a gente conseguiu parcelar a entrada num plano maior para o que era estoque pronto. Isso também ajudou. O Valnei, ele falou uma coisa importante. Você tem que entender a dor de quem está passando por aquele momento. Quando você entende isso de forma sistêmica, você consegue fazer a campanha correta e tira as inseguranças, as incertezas dele. E principalmente quando ele está entendendo, eu estou adquirindo um imóvel, onde a minha perspectiva desse momento de hoje para frente é que haja uma valorização, e porque eu acredito que haja essa valorização. Imagine o seguinte: qual é o tamanho de consumo de VGV na nossa região médio? De 9 a 10 bilhões. Quando você equilibra o déficit habitacional, o crescimento vegetativo, a readaptação das famílias às suas necessidades. Existem muitas habitações que o filho casou, mora com os pais. Existe uma forma de divisão da habitação que ainda não é a mais apropriada para países em crescimento. Então, quando você adapta isso tudo e o crédito existe, 9 a 10 bilhões por ano. Lançaram no boom cerca de 15. Caiu a 2 bilhões. Hoje o que existe é menos produto na prateleira do que um público capaz de comprar. Então, quando isso superar, vai ter menos incorporador lançando, o que vai gerar a demanda, o preço do imóvel vai subir. Quando você olhar os próximos 5 anos, a expectativa é que haja uma valorização do preço. Faz essa explicação correta para quem quer comprar o imóvel, onde hoje a opção da renda fixa é baixíssima, mal acompanha a inflação,
ele vai enxergar com a oportunidade. Me diz quantos ativos você consegue oferecer. Pega o boom do caso da XP, que não vai a zero. Quantos CDBs de banco, quantos fundos de investimento em ações, long buys, multimercados, não corre o risco do seu PL a zero. E quem já comprou um apartamento aqui e depois de 3 anos o valor do apartamento era 1/5 do que ele pagou? O desafio, acho que ninguém viveu isso. Imóvel não vai a zero. Imóvel é um investimento seguro, é um investimento que traz a sensação de crescimento de patrimônio, ele está ali, ele existe. Quando sempre você olha no tempo, volto a dizer, ele se valoriza. Então, isso bem contado, isso bem explicado, você consegue tirar as inseguranças das pessoas. Hoje a gente tem um cenário bastante favorável, né? Para poder contar isso para o público e aí eu também queria que o Valner e o Rodrigo também complementassem um pouco para a gente, na sequência, entrar nas perguntas do público. Tem umas perguntas bem interessantes aqui. Valner, qual que é a tua opinião sobre isso? É o seguinte, primeiramente, falar sobre até o que o José Eduardo falou, do Engaia, né, que a gente, hoje em dia, trabalha muito com números, né, então, antigamente, a gente não tinha como gerenciar a procura por imóvel, as visitas pelos imóveis, então, isso surgiu, é uma ferramenta que veio aí para ficar e que vai nos ajudar bastante para a gente ter uma perspectiva futura. E em relação realmente o que o Diego falou, eu concordo 100%. Né? A gente tem aí um mercado que teve uma varredura, né? daquelas empresas que estavam chegando para atuar aqui no Nordeste e uma varredura também daquelas empresas que não eram exatamente profissionais. Então, estão ficando aquelas incorporadoras, estão ficando aquelas construtoras que realmente sabe trabalhar, que sabe fazer um produto certo na região certa, cobrar por aquele imóvel o preço mais correto. Então, daí vem esse investimento. Eu não conheço ninguém que realmente tenha um patrimônio alto que não tem investimento em imóvel. Então, o imóvel, eu tenho outros investimentos, por exemplo, mas eu sou sincero em dizer que os melhores investimentos que eu fiz na minha vida, com certeza, foram voltados para a área imobiliária. Eu construo e invisto também em outras incorporadoras. Então, com certeza, o momento é de retomada, o momento está adequado, a taxa de juros, 180 dias para você começar a pagar. Então, com certeza, o imóvel é o mais seguro para o momento. Rodrigo, você tem algum case aí recente de campanha, de estratégia que teve um excelente resultado, que poderia compartilhar com a gente aqui, que poderia gerar insights para a gente, por favor? Nós tivemos alguns exemplos de campanhas que tiveram uma performance muito legal, assim. Acho que o Diego até trouxe um exemplo aqui que a gente adotou aqui no Sul e teve uma adesão muito legal, que foi justamente o seguro, né, possibilitando o cliente a postergar o pagamento caso tivesse a perda de emprego, comprometimento de renda, enfim, atacando justamente, né, a dor da insegurança. E isso teve um resultado muito expressivo. Nós tivemos também ações voltadas aí à venda de imóveis, focando justamente o aspiracional, imóveis de lazer, por exemplo. Nós tivemos uma ação em Santa Catarina também que foi muito bem sucedida, trabalhando, né, o estilo de vida que as pessoas estavam buscando. Uma imobiliária de Joinville, a maior imobiliária de Joinville, uma das maiores de Santa Catarina, nós fizemos uma campanha também que foi muito legal, assim, tipo, a imobiliária multiprodutos, né? Ela tem o produto para o seu novo momento, né? Qual que é o seu novo momento? É trabalhar em casa, temos imóveis para esse momento. A sua vida mudou, a imobiliária muda contigo. Foi uma ação que deu um grande resultado. Então, esse é um momento que não tem fórmula pronta, né? Não tem nada pré-formatado assim que vá servir. É fundamental você olhar isso que o Diego pontuou, acho que é muito importante, é olhar para o teu público, entender a dor dele,
né? Procurar ter isso em dados e aí trazer uma resposta que se encaixe dentro desse perfil. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Alice Ribeiro. A gente já falou sobre esse tema. Eu vou direcionar essa pergunta ao Diego também, porque é um pouco diferente. Ela fala sobre economia compartilhada, que era uma tendência, né? Esses espaços compartilhados, no que diz respeito a co-living, co-work, senior-living. Se essas tendências elas continuam, elas vão diminuir, elas vão aumentar? Perfeito, Will. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque assim, você pega uma cidade no Brasil que ela é muito singular, ela é muito única, ela tem uma economia vibrante e diferente como São Paulo, e você tem inúmeros casos de São Paulo de ativos imobiliários que funcionam muito bem lá. É uma cidade que não, é incomparável com qualquer outra no Brasil. São Paulo vive uma dinâmica econômica muito única quando você compara com todas as outras cidades do Brasil, incluindo Recife aqui, ou qualquer outra capital do Nordeste. Então, ela consegue ter o desenvolvimento de produtos que geram, como, por exemplo, o caso de sucesso dos produtos da Vitacom, ali nos bairros onde ela atua, uma dinâmica diferente, que não significa que replicado em algum tipo de escala no Nordeste vai dar certo. Tá? Ou até não só no Nordeste, em qualquer outra capital. Você precisa diferenciar isso muito claramente em achar que o que dá certo lá vai dar certo aqui. A gente faz produto para investidor, onde você tem ambientes com serviços que vão ser ofertados, fazemos. A gente leva esse produto com a marca BitClass. A gente já faz isso há muitos anos, são mais de 17 projetos entregues assim. Prédios de 1 e 2 quartos que a gente entrega mobiliado, cujo foco no final do dia é a pessoa rentabilizar e não ter dor de cabeça. A isso a gente procura colocar uma boa administradora, depois vieram boas plataformas como Airbnb e funcionou bem. Exatamente há 2 semanas atrás, a gente fez um pré-lançamento de um produto em parceria com a House, que é uma empresa também do Alexandre da Vitacom, que ela faz exatamente a gestão do ativo pronto. E é um produto estúdio, apartamentos de, na média, 25 a 27 metros quadrados, entregues, na maioria, mobiliado para quem desejou, com foco também da rentabilidade. Agora, você acredita que o compartilhamento das áreas comuns, que esse tipo de divisão vai ser uma tendência para o Nordeste? Não, não acredito. Eu acho que o preço do imóvel aqui não justifica isso. A gente não é tão grande que é tão distante que a pessoa não possa decidir morar um pouco mais distante do trabalho e buscar ter um pouco mais de conforto. A gente não vive o trânsito tão caótico quanto, principalmente agora. Então, eu acho que isso não é uma tendência para a nossa região. Eu acho que isso vai funcionar bem em São Paulo, como outras coisas muito específicas funcionam em outras cidades do mundo, como Nova York. Então, se você viajar para os Estados Unidos, você vê muita coisa que se adapta bem à cidade de Nova York, até mais especificamente à ilha de Manhattan, de longe não está em Miami, tá? Que, fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, seria a nossa realidade em relação à cidade de São Paulo. Então, a tendência do compartilhamento, ela existe, vai continuar existindo ali em São Paulo, naquele modelo de negócio, naquele público muito nichado. Agora que isso vai ganhar escala continental no Brasil, eu tenho muito sobre isso. Beleza. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Nathalie Félix. Ela fala o seguinte: diante dessa dicas de como se destacar no mercado da construção civil nesse período pós-pandemia. E aí eu vou complementar a pergunta dela, né? A gente vive nessa infodemia, digamos assim, e foi muito pior no início da quarentena, porque foi uma coisa absurda. Eu não sei se é porque a gente não estava acostumado com aquele volume de informação, mas era de deixar você meio maluco, de tanta informação que você foi bombardeado ali no início. E aí, no meio dessa infodemia, no meio desse processo, onde muitas pessoas estão começando a querer se posicionar na internet, quais são as dicas, assim, o que é que pode ser falado aí? Eu vou direcionar essa pergunta primeiramente ao Rodrigo, depois ao José, e aí o Valner também pode complementar a opinião deles. Rodrigo, por favor. Bom, eu vejo que hoje você tem esse excesso de informação e isso está provocando uma certa saturação. Eu acredito que
tanto o consumidor quanto os profissionais do mercado imobiliário já estão, digamos, sendo mais críticos nessa busca por informações, e eu acredito que justamente os profissionais de referência são o caminho para essa busca por informações. Eu acho que a tecnologia ela vem para aumentar a produtividade dos profissionais, para otimizar processos, mas as pessoas, os bons profissionais, saem fortalecidos desse caos, né? Porque as pessoas buscam realmente alguém que apresente o caminho, que apresente as melhores possibilidades. Então, eu tenho comigo assim que as pessoas que constroem autoridade, que são referência, que têm uma marca forte, são quem está melhor posicionado nesse cenário. José? Concordo 100% com o Rodrigo, acho que expôs muito bem a questão de você, hoje você, vamos falar um pouco de conteúdo de maneira geral, né? Você entra lá no Instagram, tem 200 lives, aí você entra na live, tem 6 pessoas, né? E eu, por exemplo, eu adoro vinho, eu sigo algumas coisas de vinho, mas eu entro ali, a qualidade é muito ruim, a pessoa não está preparada, tem 6 pessoas, enfim. Aí eu acabei tirando um pouco e selecionando algumas coisas que tenham mais autoridade. Então, acho que o Rodrigo falou muito bem nisso, né? E tudo se resume, né, Rodrigo? Acho que você é um especialista até, né, ao conteúdo, né? Quando você pensa autoridade e conteúdo, né? Por exemplo, quando eu vejo o Valnei e o Diego falar, eles falam com muita propriedade, porque é o mercado deles, né? Quando você vai falar sobre locação e tudo isso, você fala com muita propriedade, sabe? E eu tento me esforço para isso também. Então, quer dizer, a gente vive o dia a dia, a gente está lá. Então, a gente, como eu falei até antes de começar a palestra, nós não somos palestrantes, né? Nós somos empreendedores que têm o dia a dia ali, ouvindo imobiliária, trabalhando e buscando um conteúdo de qualidade que de alguma forma agrega. Quando você pensa, por exemplo, agora eu vou levar um pouco para sites de imobiliárias, né? Que hoje eu tenho muita vivência com isso. Eu vejo imobiliários que falam assim, nossa, mas aquela imobiliária tem sucesso porque eu não tenho. E você olha os imóveis deles, primeiro, ele tem uma presença virtual muito impactante, através de um marketing profissional. Então, ele tem presença ali no Instagram, ele tem presença no Facebook, mas não é só com os imóveis. Ele está promovendo conteúdo que tem relação aos imóveis, então ele traz arquitetos renomados para palestrar, isso atrai um público, e esse público se interessa, e depois tem a marca dele, tem o site dele, e quando você desce lá para o final do funil, onde o cliente está aquecido, que ele entra no site, ele vê o quê? Ele vê um produto muito bem precificado, ele vê um produto com tour virtual, com fotos profissionais, e o produto que está disponível no mercado, né? Hoje a gente tem uma grande parcela dos produtos, falando de mercado secundário, né, que quando você olha, os corretores não têm o mínimo trabalho de saber se aquele produto não foi vendido, porque não existe uma exclusividade. Em alguns lugares do Brasil tem ou não, né? Agora, olhando um pouco para o mercado de incorporação, e aí acho que o Valnei e o Diego podem falar com muito mais propriedade, aí eu falo como um mero espectador, eu acho que as incorporadoras estão evoluindo cada vez mais, né? Hoje eu entro no site das incorporadoras, assim, é inacreditável a vontade que você tem de olhar os empreendimentos, as plantas baixas, sabe, os tours virtuais. Então, assim, é muito legal. Isso acho que, passando a palavra aí para o Valnei, né, falar um pouco sobre a experiência dele aí. Com certeza, para esse mercado imobiliário, a mudança é iminente, né? A gente consegue enxergar no zoom out e no zoom in. Então, nós estamos vivendo essa mudança. Se você não é adepto à mudança, você pode ter certeza que vai ser também varrido do mercado, né? E assim, eu sempre discuto aqui em casa, e minha esposa também é empreendedora, e a gente faz, se sua empresa parar de existir hoje, qual falta ela vai fazer, né? Então, se a partir do momento a sua empresa ou você parar de existir, que falta ela vai fazer? Então, a partir, dando o conselho a quem fez essa pergunta, então a gente tem que se posicionar no mercado, a gente tem que se posicionar não só no nicho, né? A gente atinge um nicho, mas a gente tem que se posicionar de uma forma macro, como, por exemplo, a própria Ingaia, que chega para somar e não para derrubar ninguém e nem para destruir ninguém.
Então, quando você vem com esse conceito, quando você posiciona dessa forma, e se você faz falta no mercado, você está bem colocado. Eu, eu dei uma olhada no que a pessoa perguntou. Eu fiquei só um pouco de dúvida, porque eu achei que ela estava querendo saber assim, como ela estava batendo na porta de algumas empresas e não estava vendo nem para estagiário portas abertas, né? Então, eu acho que ela estava um pouco ansiosa em entender assim, estou começando minha carreira profissional e como é que eu posso ser um destaque. E o que eu daria de conselho para ela é o seguinte: não procure um emprego, tá? O emprego não vai assim, se você quer fazer uma carreira bacana, legal, quando eu digo procure emprego, não é a questão de você ser empregado ou ser empreendedor. É uma questão de você procurar alguma empresa ou algo que lhe dê um propósito. Se a empresa que você encontrou, ela tem um propósito que está alinhado com aquilo que você acredita, já é um caminho bem andado. Fechado isso, trabalho duro, dedicação, criatividade, não tem uma fórmula bem guiada, né? Não, assim, não é um currículo diferente, não é algo muito específico. Eu acredito muito que se você tem uma crença muito positiva de que aquilo que você está fazendo está alinhado com o que tem de necessidade e aquilo alimenta o seu desejo, um trabalho duro e muita dedicação vai dar certo. Então, eu acho que você tem que ser empreendedor, né? Ou seja, ou na sua empresa, ou até mesmo no próprio serviço público, você tem que empreender, você tem que inovar, você não tem que simplesmente chegar e fazer parte daquilo, você tem que fazer alguma diferença. Então, voltando aqui ao ponto que eu estava, se você se dedicar de verdade àquilo que você está fazendo, independente do que seja, qual que seja a profissão, qual que seja o ambiente que você esteja, público, privado, empreendedor ou não, obviamente que o país precisa de bastante empreendedor, né? E falta no país as pessoas saírem da zona de conforto e resolverem se arriscar mais. Mas procure isso, procure algo que você se identifica com os mesmos valores que você e se dedique muito a isso. Você cedo ou tarde vai acabar se destacando de alguma forma. Muita atitude, né? Só pegando o gancho do Diego, eu acho que ele, cara, ele posicionou super bem. E dentro da Engai é isso, né? Eu acho que tem que ter um alinhamento de valores, né? Quando a gente contrata, a gente contrata por currículo, né? Mas a gente sempre tenta alinhar essa questão do propósito. O propósito de digitalizar, de ajudar o mercado imobiliário, de saber servir, o propósito que a Engaia tem hoje. Então, quando a gente contrata, a primeira coisa que eu faço é ter um dia com todos os novos colaboradores, onde eu tento expor tudo isso, né? E entender se aquela visão, se aquele propósito dele está alinhado com a nossa cultura, com os nossos valores. Porque o que a gente quer é as pessoas trabalhando felizes. O que a gente quer são as pessoas entendendo que entrando dentro de uma empresa, ele vai ter que se esforçar muito, ele vai ter que falar muito para subir algumas posições, né? E só que isso não é tempo, né? A gente tem pessoas que entraram na Engaia que em 6 meses se destacaram e alcançaram cargos até de liderança, porque a meritocracia, né? Nós somos uma empresa que cultua a meritocracia, então eu acho que é isso. E a gente não dá espaço nenhum para o mimimi, né? Se tem uma coisa que me deixa assim que a gente abole dentro da Engaia essa questão do mimimi, né? A gente tem que ter, cara, focar no cliente, focar no produto, focar na qualidade. Então, é muito isso. Então, esses são meus conselhos. Foi respondida aí um nível máximo aí a resposta a pergunta da nossa colega. Eu vou emendar em aqui um pouco sobre obra, né? Sobre canteiro de obra. É uma pergunta do Jefferson Pires. Ele fala o seguinte: nessa pandemia notei um aumento nos preços de muitos insumos para a construção. No atual cenário, o preço dos imóveis são aumentados, e aí eu complemento como fazer um reajuste de preço no momento como a gente está passando. Esse vai para o Valner e depois a gente fala com o Diego, tá certo? Realmente tivemos aí alguns aumentos de insumo, mas a gente entendeu que não é o momento de repassar para o consumidor final. Então, a gente segurou aqui um pouco os nossos preços, até com a própria correção do INCC. No auge da pandemia, nós tivemos esse congelamento nos preços, congelamento nas atualizações,
Nós tivemos, inclusive, de uma certa forma, renegociação de novos contratos, mas espero que nos próximos meses aí tudo fique estável novamente. Assim, a correção do insumo da construção civil, ela pontualmente você tem alguns insumos que são variações, mas quando você olhar a curva ABC, incluindo a mão de obra, não tem impacto ainda significativo, né? A gente tem uma redução significativa nos últimos 5 anos no número de canteiros no Nordeste em geral, até no Brasil, né? A indústria da construção civil, incluindo as obras de infraestrutura, tiveram uma redução muito grande, né? As grandes empresas, muitas delas deixaram de existir ou diminuíram muito de tamanho, e a oferta de mão de obra e prestadores de serviços ficou muito maior do que a demanda do momento. Então, a gente tem há 4, 3 anos, na verdade, os custos dentro do canteiro não só sob controle, como muitas vezes até performando um pouco abaixo do orçado. Pontualmente agora pode ter havido um insumo ou outro, principalmente aqueles que têm algum tipo de influência significativa no câmbio, mas quando você olha a cesta como um todo, é pouco provável que no médio prazo você tenha algum tipo de impacto no custo geral da construção civil. E até indo um pouco além com relação a isso, né? O dissídio mal acompanha hoje a inflação da mão de obra, o que não era no passado. As empresas acabaram ficando com as melhores mãos de obra, então a produtividade naturalmente aumentou. Além disso, que a grande indústria de materiais que alimenta a construção civil estão com sua capacidade instalada relativamente ociosa, né? Durante o período do boom, muitas delas investiram em novas fábricas no Nordeste que não tínhamos antigamente, de louças, metais, cerâmicas, e isso demora um tempo até atingir sua plenitude e aí ter algum tipo de repique ou pressão inflacionária. Eu vou colocar uma pergunta aqui, na verdade são duas, rapidinho aqui. O Daniel Pessoa, ele fala sobre multipropriedade, né? Que são aqueles contratos que você adquire uma fração do empreendimento. Eu não sei se a Engaia está com sistema para esse tipo de contrato. Nós temos nosso ciclo de palestras também, né? Até o ano passado eles eram presenciais, que era o Engaia Master. Esse ano nós estamos fazendo virtuais também. E eu tive um advogado que palestrou falando sobre multipropriedades, né? E foi bem interessante. Ele disse que é algo que hoje está crescendo, né? Existe uma demanda de multipropriedades para imóveis, digamos, o seu segundo imóvel, o seu imóvel de praia, por exemplo, né? Onde você não tem a necessidade de arcar com todos os custos, né? Já que você frequenta poucas semanas por ano. E, assim, tem um ponto bem importante também, que isso já é reconhecido, né? A escritura no cartório hoje, você está escriturando o tempo de uso do imóvel, né? Então, é algo bem interessante, que está crescendo. Parece que ali próximo a Curitiba também, eu não sei se o Rodrigo tem conhecimento, mas parece que está avançando bem nesse sentido também. Enfim, mas é algo que eu entendo que a multipropriedade para o mercado imobiliário, eu acho que ainda tem um campo muito amplo, eu acho que vai crescer muito e faz muitos sentidos para determinadas situações, como eu mencionei, né? Eu tenho uma opinião particular que é recente. Se falou muito aqui sobre os imóveis corporativos e talvez esse caminho da multipropriedade para imóvel corporativo ele comece a ser algo a ser explorado. A gente aqui, e eu tenho conhecimento de outros colegas que têm a necessidade de ter um espaço físico, mas não todos os dias da semana. Isso vai acontecer, né? Na Engaia, só para complementar, por exemplo, eu mencionei que nós estávamos em 4 lajes corporativas e estamos indo para uma laje. E essa uma laje, ela vai ser compartilhada entre os times algum dia por semana, né? Então é um conceito, claro, não é uma propriedade, mas é um conceito de compartilhamento, né? Então é bem interessante isso que você falou e eu acredito que sim, que vai crescer e é legal hoje, né? Já é reconhecido. E aí eu emendo na pergunta da Alice também, se haverá uma mudança de postura dos investidores pós-pandemia, né, dando preferência aos fundos de investimento imobiliário. A gente viu aí a bolsa, né, a loucura que foi, né, agora já voltou a subir, já está chegando aí próximo dos 100 mil pontos, mas eu direciono a vocês essa pergunta, o que vocês acham aí
sobre essa preferência em relação aos fundos imobiliários. Aí vou passar para o Diego inicialmente, tá? Eu acho que aí não é uma influência da pandemia, né? A decisão de alocação de investimento ela está muito associada à questão do custo de oportunidade vis-à-vis o que você encontrou hoje de renda fixa. O ativo imobiliário, os fundos imobiliários de shopping, de lajes corporativa, ele tem um ambiente um pouco mais desafiador para eles, mas volto a dizer, eu tenho uma visão de que vai vir uma vacina, vai vir uma solução, os shoppings vão ter. O shopping no Brasil ele já tem um conceito diferente do que era o shopping americano, né? Os grandes shoppings no Brasil, aqueles das grandes redes, eles já tinham mais um espaço de convivência familiar, misturando restaurante, academia, clínicas, laboratórios de imagem, ou seja, não era só um ambiente de compra de loja tradicional. Ele era um centro de entretenimento, na prática. Ele é. Então, esses tipos de ativo bem localizados, dos fundos, acho que vão permanecer, vai continuar existindo, isso não vai mudar. O outro, os ativos, os fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, né, em build-to-suit para plantas industriais, também isso não vai mudar, né? Não faz home office de galpão logístico, não faz home office de indústria. Agora sim, claro, as lajes corporativas vão sofrer adaptações. Difícil ainda falar qual o tamanho do impacto disso, eu não vejo uma propensão a lançamento de empresariais no curto e médio prazo, mas é cedo. Com relação à migração de recursos da renda fixa para a renda variável, e aí pode incluir alguns outros tipos de fundo, eu sempre uso como analogia o seguinte, é um oceano migrando para uma piscina. Tá? A quantidade de dinheiro que hoje tem parado e tinha parado na renda fixa do Brasil é um oceano, e a quantidade de produtos que nós temos hoje, as gestoras oferecendo possibilidades para receber todo esse dinheiro, é uma piscina ainda. É por isso que a quantidade de empresas na Bolsa tem que aumentar exponencialmente, a quantidade e diversificação de opções de investimentos no mercado financeiro também precisa aumentar e precisa ampliar, e isso vai ser um movimento natural. Isso vai ajudar no Brasil a movimentar a economia, né? O empreendedorismo, porque esse cara que é uma gestora, uma asset, ele vai precisar arrumar algum tipo de investimento, seja em crédito para empresas no ambiente privado, seja comprando ações e acreditando na empresa, seja a própria migração de empresa abrindo capital. Atualmente, tem 19 incorporadoras tentando fazer IPO. Então, você vê assim, e é bom que venham mais, porque precisar fazer essa diversificação, né? O país do rentista, como diz o Paulo Guedes, está acabando. Fundo imobiliário é uma opção, só fiquem atentos a essas condições que eu estou falando, que eu estou considerando aqui para vocês. Eu acho que o que vai acontecer muito é realmente essa questão de um prédio ser a parte de um fundo imobiliário. E realmente essa moradia ser por assinatura, como a própria House aí, que eu acho que está fazendo parte aí do grupo de Diego. Então, os fundos imobiliários vão incorporar, vão contratar uma construtora, vão edificar aquele edifício e vai ser totalmente voltada para a locação e para uma moradia de long stay ou até para curta temporada. A gente vai chegando já na parte final, né? Estamos nos aproximando do horário combinado aqui com todo mundo. E tem mais duas perguntas. Uma sobre sustentabilidade, da Gorete. Já começo com você, Valner. Sobre sustentabilidade, a pergunta da Gorete é: sendo esse um tema indispensável para qualquer empresa, como reduzir a quantidade de resíduos, entulhos gerados nos canteiros, formas de captação e reutilização de água, reciclagem e reuso dos resíduos de material de construção, uso de placas solares para aquecimento de água e uso de placas fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Isso eu também estava dando uma olhada, né? É uma tendência buscar essa economia do consumidor. Ele ficou em casa há muito tempo agora e viu que a conta de energia subiu, várias despesas da residência subiram. E às vezes ele olha para o vizinho, vê lá uma placa solar e fica se perguntando por que no prédio dele não tem. Então, como é que vocês estão enxergando isso? Primeiro o Valner, depois o Diego.
Na sequência, eu mando uma pergunta para a gente fechar, que ela é mais na área de marketing, e aí eu acho que vai ser legal para todo mundo dar sua contribuição final na conversa aqui, tá bom? Valner, por favor. Eu acho que a nossa amiga aí, ela perguntou e ela respondeu, né? Ou seja, ela falou quais são as nossas atitudes para essa sustentabilidade. Então, primeiro, do princípio de reutilização dessa matéria-prima, a gente parte da premissa de que a gente desperdiça muito material. Então, o BIM é uma solução para isso, para a gente desperdiçar menos. Então, é uma indústria que não sofreu mudanças por anos. E, a partir de agora, a gente está tentando ressignificar isso. Então, não está sendo fácil, está sendo doloroso, mas a gente está tentando. Ou seja, placas fotovoltaicas, energia solar, reaproveitamento de água, mais verdes, jardins verticais. Tudo isso a gente já está implementando nos nossos projetos. Isso daí vai virar rotina para os próximos empreendimentos, não só da Engemax, mas eu acredito que de outras incorporadoras, tanto do Nordeste quanto do Brasil. Diego? Bom, veja, eu acho que é da nossa natureza, né? Assim, a gente procura processos melhores e procura sempre evoluir, né? Não estou dizendo da natureza e da cultura da Moura, não. Estou contando da espécie humana mesmo, como um todo. A gente vai buscar uma solução melhor, mais barata, de sempre poder utilizar aquilo que é essencial, né? A construção civil em si, ela está muito atrasada em bastante coisa, né? A gente tem que dar um salto tecnológico muito grande no processo construtivo. É uma cadeia ainda muito agressiva, né? Muito extensa, longa e de muito desperdício para tudo. Isso tem que evoluir, isso tem que amadurecer. O Brasil também está muito atrasado ainda com relação, quando você compara ao primeiro mundo, mas eu acho que vem sim dando passos largos, as pessoas estão se conscientizando disso, as pessoas estão começando a entender que isso é necessário. Talvez a abundância de recursos naturais que a gente tenha gerado essa cultura do desperdício com relação a muita coisa, mas que tem que dar essa virada. A fragilidade da nossa dependência da relação que tem, está aí a pandemia para mostrar, né? Um vírusinho provoca todo esse estrago. Imagina se faltar água ou qualquer outra fonte de recurso, né? Então a gente tem que se adaptar, isso não é opção, né? É necessidade. Quanto com relação a gente já faz movimentos para isso, né? A gente acabou de entregar o primeiro prédio residencial com a mais alta certificação Aqua, que é as pessoas conhecem muito talvez o LEED. A certificação Aqua é uma certificação francesa que para empreendimentos residenciais até se enquadra um pouco melhor do que o LEED especificamente, em que ele busca atender não só o prédio em operação, mas todo o processo de desenvolvimento e construção ao que há de melhores práticas no mundo em sustentabilidade. Sustentabilidade não é só desperdiçar menos, né? Até o transporte do material que chega na sua obra, de onde você está comprando, a forma como você está comprando, tudo isso é uma cadeia muito longa, mas a gente tem muito que aprender e amadurecer. Eu diria que a gente está começando a engatear sobre esse assunto de forma madura. E que essa certificação não é fácil, né, Diego? Realmente uma certificação. A gente está nessa luta aí com essa certificação para um novo empreendimento nosso e realmente eu lhe parabenizo, né, em relação a isso, porque não é tão simples assim como a gente imagina. Não. Mas tem que dar um primeiro passo, né? Eu acho que depois que você aprende várias outras coisas, não necessariamente você tem que ter para os próximos, mas muita coisa já se adapta no procedimento da empresa e você já se recoloca. Olha, quer ver uma coisa bem interessante, que é bem simples, e aí todo mundo que está nos assistindo pode ter passado por isso, né? É porque, não sei se vocês sabem, o cimento é quase uma commodity, porque nenhuma grande empresa, ou mesmo um conglomerado, com uma combinação de números, consegue comprar preço de cimento, porque ele é mais vendido no Brasil a formiguinha do que qualquer grande indústria. Você compra um saco de cimento, quando você consome o cimento, já no consumo fica muito material em suspensão no ar, e depois você faz o que com o saco? O saco está impregnado de cimento. Qualquer destinação que você possa dar para ele, que não a reutilização correta daquele material, vai poluir o ambiente. Se for para um aterro sanitário, polui. Se for para um rio, polui. Se for para um canal, vai poluir.
ele é altamente poluente. Então, veja o quanto que a gente precisa evoluir, quando eu estou falando do insumo base do nosso modelo de negócio. Depois dessa pergunta que eu vou fazer, a gente vai entrar nas considerações finais, tá? Por conta do horário. Então, eu já agradeço mais uma vez a participação de vocês, a paciência de todo mundo que está com a gente até aqui. Eu acho que foi um papo muito esclarecedor, né? A misturar essas visões de quem está ali trabalhando com mais próximo do setor imobiliário, uma incorporadora, construtora muito grande, muito tradicional no mercado, como a Moura do B, e uma mais jovem, como é a Engemax, né? Que nasceu na crise, e a experiência também, todo o conhecimento do Rodrigo na agência Cúpula, lá do sul do país, para agregar no nosso debate aqui. Essa pergunta eu achei muito interessante, eu deixei ela para o final por conta disso. É do José Florencio, então a pergunta primeiro vai para o Rodrigo, depois para o José Eduardo, e aí a gente conversa e vamos emendar nas considerações finais. A pergunta é o seguinte: com o avanço das ferramentas digitais e tecnologia, qual será a necessidade do corretor de imóveis na venda de imóveis de lançamento, uma vez que construtoras podem vender imóveis próprios através de seus colaboradores? E aí eu deixo essa bola para você, Rodrigo. É provocativa, né? Mas vamos lá. Eu acredito que o corretor não sai da jogada a partir do momento que ele pode ter o cliente, né? Então, ele é um autônomo parceiro ou de uma imobiliária parceira, enfim. Mas não tenho dúvidas de que esse modelo vai coexistir com incorporadoras que vão estabelecer a sua house e vão fazer a comercialização por conta própria. E aí é um consultor mesmo, é um consultor de vendas, é um profissional que muitas incorporadoras, inclusive, já colocam um arquiteto, um concierge, enfim, uma pessoa que vai fazer o primeiro atendimento ali, que vai oferecer uma experiência incrível de demonstração do imóvel, todos os seus aspectos construtivos. Então, eu não acredito num único modelo, eu acredito que são possibilidades. Vejo muitas incorporadoras caprichosas, né, zelosas da qualidade do atendimento, caminhando para esse modelo, em que a tecnologia e colaboradores próprios fazem a comercialização, mas não vejo quem possa prescindir das imobiliárias parceiras, quem possa prescindir de corretores que tenham o cliente consigo. Esse profissional que tem o cliente consigo, ele tem um ativo muito relevante e ele é necessário dentro do circuito. Eu compartilho 100% a minha visão com o Rodrigo. Eu acho que o corretor, né, quando ele tem um cliente na mão, não quer dizer necessariamente que naquele primeiro momento ele buscou o corretor, né, ou a imobiliária. Ele foi através de um imóvel, por exemplo, um imóvel de revenda, um imóvel de terceiro, mas ele pode acabar sendo direcionado para um imóvel de lançamento. Então, eu acho que, né, o volume de clientes que hoje passam por esses sites e acabam na mão dos corretores é muito grande, né? E eu acho que até que como estratégias imobiliárias, muitos têm as suas houses mesmo, mas acaba que a grande maioria tem digamos assim, criando essa comunidade, né? Criando essa abertura e tratando muito bem os parceiros, né? Eu acho que o Rodrigo falou uma palavra muito interessante, né? Que é essa questão do concierge, né? De você ir lá, receber bem tudo. E porque eu acho que esse é o caminho, né? O caminho não é você pensar em fazer tudo sozinho, né? O mercado imobiliário é muito grande, é muito amplo e os clientes aí estão sendo impactados, entrando nesses funis a todo momento, né? Então eu acho que a questão de você manter o relacionamento ativo e tratar muito bem o seu parceiro, a imobiliária ou o corretor, é o que vai fazer a diferença ali, vai ajudar muito nas vendas, né? Perfeito. Valnei? Eu acho que essa mudança de processo está muito evidente, né? Então, ou seja, essa mudança já vinha acontecendo e com a pandemia acelerou mais ainda, e que um bom profissional nunca vai ser extinto do mercado. Ele vai se reinventar, ele vai criar outras ferramentas, ele vai aliar grandes empresas,
vai fazer parte da house de uma grande incorporadora, ele nunca vai parar de existir. Mas realmente, quem não é um bom profissional vai ser, mais uma vez, varrido no mercado. Diego? Eu não tenho dúvida, né? O corretor pode mudar de nome, pode virar o que for, mas a intermediação sempre vai acontecer. Aqui na Moura do B, a gente diz que o nosso primeiro cliente é o corretor, né? Então, ele é que tem que acreditar no imóvel, é ele que é a ponta de lança da venda do nosso apartamento, da nossa sala comercial. Então, a gente tem que tratar ele como rei mesmo, acreditando que ele é o nosso cartão de visita, de entrada no nosso negócio. E se isso nasceu no ambiente online, migrou, gente, é que nem achar que o iFood vai acabar com o garçom ou com o restaurante. Não vai, é um ou outro canal de vendas, é uma outra forma de vender, mas aquela intermediação em algum momento vai acabar acontecendo com uma parcela significativa. Agora, como todo profissional, né, o médico de hoje não atende como há 50 anos atrás, o corretor também precisa ser assim. A XP está aí com os agentes autônomos, nada mais é do que o gerente do banco atendendo de uma forma diferente, mais evolutiva e apresentando um produto com uma situação diferente do que era no passado, mas a intermediação ainda continua acontecendo, o aconselhamento. Mudam, chamam de coach, consultor, especialista. No final do dia é alguém intermediando uma venda. Então, não vai deixar de acontecer. Perfeito, pessoal. Vamos encerrando aqui. Eu queria que vocês dessem as suas considerações finais. A gente está chegando no horário. Eu particularmente, achei o papo muito enriquecedor, assim, visões diferentes. A gente começou com essa provocação do tema de futuro pós-pandemia e a gente chegou à conclusão que esse futuro não é tão diferente do nosso presente agora. É mais uma questão da gente focar, né? Não ficar tão ansioso com essas mudanças, que elas também não serão tão bruscas. E eu queria que vocês encerrassem, se possível, falando um pouco do futuro, assim, brevemente, só em 2, 3 frases, do mercado que vocês atuam, né? Especificamente do seu mercado. Qual que é o futuro? Qual que é a próxima esquina, digamos assim, tá? E aí eu vou começar pelo José, tá bom, José? Claro. Bom, primeiro, queria agradecer aí ao Diego, ao Valnei, ao Rodrigo e todo mundo que está participando. Cara, é sempre um prazer. Eu sempre, quando eu participo dessas lives, eu acabo aprendendo muito também. Então, obrigado aí para vocês. Quando eu olho para o futuro do mercado imobiliário, eu vejo hoje um futuro muito promissor para as imobiliárias e para os corretores, né? Mas eu acho que o Valnei falou uma coisa também muito importante. Vai depender de quem quiser mudar, né? Se a pessoa não quiser mudar, se a pessoa não entender esse momento de mudança, ela com certeza, usando a expressão do Valnei, vai ser corrida do mercado. E aí, a Engaia hoje tem o propósito de ajudar essa digitalização, ajudar o corretor de imóveis. A gente está agora criando uma série de produtos, né, até produtos financeiros, trazendo para toda a nossa base, né? Hoje são 40 mil corretores, então a gente tem aí bons canais aí para a gente estar ajudando, né? E trazendo outras opções para eles ganharem comissões. Quer dizer, hoje a Engaia tem muito esse propósito de olhar para o corretor, olhar para a pequena e média imobiliária e entender como a gente pode ajudar eles, né? E eu acho que muitas imobiliárias também, acho que o Rodrigo pode complementar depois, mas estão entrando cada vez mais na alocação, né? A gente vê um aumento significativo de pequenas e médias imobiliárias tentando diversificar seu portfólio. E a gente tá muito assim, num momento muito bom da Engaia. E é isso, eu acho que eu sinto essa necessidade de mudança, né? E a gente, junto ao mercado imobiliário, vai ser um desses agentes. É isso. Estamos investindo pesado em tecnologia para isso. Passar agora para o Valnei. Valnei, fala isso um pouco sobre a tua visão de futuro da incorporação. Rapaz, a gente falar de futuro é complicado, né? Futurologia, principalmente no mercado imobiliário, é complicado falar. Mas é exatamente isso. Ou seja, novas parcerias vão surgir, novas startups vão surgir, novos meios de venda estão surgindo. Se você der um passo para trás e olhar tudo que está acontecendo, e se você mirar no nicho certo, você vai se dar bem, você vai se posicionar bem. E como falou aqui, quando você virar a esquina,
você vai ver, você vai enxergar melhor. Então é isso. E também agradecer aí o convite, foi altamente enriquecedor, aprendi bastante, fiz várias anotações aqui e que tenham mais webinars como esse, né? Que só vem para agregar e fortalecer o nosso setor. Muito bom. Vou passar agora para o Diego também, fazer a conclusão dele, o futuro aí do mercado, sobretudo do Nordeste, Diego. Como é que você enxerga aí a próxima esquina? Quero agradecer a vocês o convite, a oportunidade, estar falando um pouco aqui da forma como a gente enxerga, a forma como a gente vê as coisas. Talvez não seja a forma mais certa, mas entre acertos e erros, até hoje vem dando um pouco mais certo do que errado. Mas, assim, vamos parabenizar os demais, a todos que tiveram paciência de ficar aqui quase 2 horas, na verdade, né, assistindo a gente falar um pouco. E dizer que cada um está fazendo um belo trabalho, bacana, e queria parabenizar. Com relação ao que a gente espera, é o seguinte: eu espero um mercado que vai ficar muito mais vibrante nos próximos anos do que foram nos últimos. A gente vai ver novamente um período de crescimento, mas eu acredito que um crescimento com muito mais maturidade, né? O mercado passou muitos anos de forma muito tímida, veio esse boom que começou lá em 2006, e aí pegou todo mundo de surpresa e viveu uma grande irracionalidade. Eu acho que essa memória ainda está muito ativa. Quando vier agora, que eu acredito que vai vir um novo momento, vai ser muito mais racional, muito mais ponderado, muito mais equilibrado. Então, é isso que eu espero do mercado. O restante tudinho é processo, na minha visão, evolutivo, natural, que sempre vai acontecer. No nosso e nos mercados demais, se você olhar, o mercado bancário se reinventa, o mercado automobilístico se reinventa, o nosso também vai se reinventar. Mas olhando para frente, diferente de outros mercados, eu vejo o nosso de forma muito positiva. Perfeito. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo, para ele complementar agora e daí falar um pouco na visão dele aí, futuro do marketing imobiliário. Will, eu acredito demais na experiência, no marketing de experiência. A experiência do consumidor é o driver de sucesso que vai nortear o crescimento das empresas. O marketing do tráfego por si só, ele está cada vez mais caro, ele precisa rodar, logicamente, você não pode prescindir da geração de tráfego, mas a experiência do consumidor é o que gera indicações, é o que gera conexões, a um custo baixíssimo. Então, nós temos dentro da Cúpula um grande case de uma imobiliária que, inclusive, usa o Engaia lá com o Zé Eduardo, que é a Infinity lá de Torres, no Rio Grande do Sul. Baita imobiliária, faz 70% das vendas com indicações, resultado da experiência dos clientes. Então, eu acredito demais nisso. Dentro da Cúpula, nós criamos uma imobiliária laboratório em que nós testamos tecnologias, processos e experiências para replicar nos nossos clientes. Eu sou um grande defensor da experiência, acredito demais nisso. Então, deixo aqui como meu fecho dessa conversa. Agradeço imensamente a troca aqui com o Zé Eduardo, um parceirão nosso que eu admiro demais, e com os demais participantes aí que enriqueceram demais. Aprendi muito. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, agradecer novamente a todos que nos acompanharam até agora, dizer que esse projeto é uma realização do Sebrae em parceria com a Luz Criações, é o segundo de uma série de 6 webinars, e a gente se encontra logo. Quem quiser só nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @souprobusiness, e a todos vocês, José Eduardo, Valner, Rodrigo e Diego, muito obrigado. A gente se coloca à disposição de vocês aqui, enquanto João Pessoa, Paraíba, o que vocês quiserem, para cá, para o lado de cá, a gente está à disposição para ajudá-los e servi-los. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, boa noite, um abraço a todos. E lembrando que a gente vai disponibilizar esse webinar no nosso canal do YouTube, né, o canal da Luz Criações. A partir de amanhã já vai estar disponível lá. E eu mando o link para vocês todos, tá bom? Um abração. Beleza, bom demais. Valeu. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez. Até mais.